Olá pessoal, tudo bem? Tá preparado para mais um diário de gravidez? Então vem comigo! Então, gente, nesse diário de gravidez eu vou estar falando das semanas 13, 14 e 15. Na 13ª semana, como eu já tinha falado no outro vídeo, eu tava tendo insônia. E essa insônia continuou, eu acordando 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Mas eu associei um pouco a ansiedade que eu estava, porque estava chegando o dia da consulta que eu ia fazer com o médico. Então eu estava assim, ansiosa, né? Naquela expectativa, eu tava pensando que o médico poderia pedir uma ultrassom ou fazer uma ultrassom ali na hora, porque eu já tava já de um tempo de gravidez, não tinha, já tinha feito só uma ultrassom para ouvir o coração, né? Então eu tava nessa expectativa. Então, assim, muita insônia mesmo, pra, pra esperar esse dia, né? Da consulta que foi tão esperado por mim. Porém, esse diário de gravidez, gente, tá parecendo novela mexicana. Vocês vão entender o porquê já já. Tá tudo anotado aqui, por isso que eu tô olhando pra baixo. Então, eu recebi uma carta que eu tinha também dado entrada no seguro de saúde, vocês lembram, né? Que eu falei no outro vídeo. Eu recebi uma carta falando que o meu seguro saúde havia sido negado. Nem 45 dias eu ia ter direito. E eles não mandam um porquê, eles só falam assim: você não se enquadra nas exigências e tal. Eles não detalham o porquê e tal. Mas tudo bem, eu falei, não tem problema, eu vou na clínica, eu pago a consulta, né? Que a consulta é mais barato do que num consultório mesmo particular. Aí eu falei, deixa para no dia da consulta eu resolver isso. Se eu não tive direito, eu vou pagar, né? Aí o que aconteceu? Chegou tão esperado o dia da consulta. Tava marcado a minha consulta para 8 da manhã. Todo mundo me falou, olha, vai cedo, porque aquilo lá lota, né? Eu tinha que trabalhar 11h30, eu falei, então eu vou assim, 7 horas da manhã já estar lá na porta para ser a primeira a ser atendida. E foi o que eu fiz. Eu cheguei umas 7 e pouco lá. Não tinha ninguém. Para não falar que não tinha ninguém, tinha uma grávida só. Ok. Falei, ótimo, né? Vou ser atendida bem rápido. Fiquei lá aguardando. Ah, tá. Quando eu cheguei, voltando um pouquinho. Quando eu cheguei, eu vi um cartaz no vidro escrito assim: não estamos atendendo novos pacientes. Na hora eu já liguei pro meu marido, né? Tudo eu ligo pra ele pra reclamar. Aí eu falei pra ele: olha, tem uma placa aqui falando que não estão atendendo novos pacientes. Eu falei: só falta não me atender. Aí ele falou assim: calma, o seu já tá marcado, talvez eles não estejam marcando consulta, né? Eu falei: bom, creio que seja isso, né? Porque aqui eles são muito organizados, eles ligam, né, pra avisar tal. E fiquei nessa esperança. Mas, como tudo acontece comigo, né? A moça chegou lá na porta, pegou a ficha, os documentos da moça que havia chegado primeiro, né, por ordem de chegada. Aí pegou o meu, olhou e falou: ah, você é nova paciente? Olha, nós não estamos atendendo os novos pacientes, você vai ser transferida para uma outra clínica, que, diga-se de passagem, é bem longe, sabe? É outra cidade. Você vai ser transferida para outra clínica. Hoje você não vai ver o médico hoje. Você vai ver a enfermeira, você vai tirar sangue, você vai fazer alguns exames e vai ser transferida para outra clínica. Eu falei, ok. Fiquei assim meio chateada que ela falou que eu não ia ver o médico, mas o que eu pensei? Falei, vão marcar para amanhã, para semana que vem no máximo para eu ver o médico, né? Então, vou relaxar, não vou dar chilique aqui. Aí eu peguei, passei de novo com uma assistente social, respondi aquelas milhões de mesmas perguntas, gente, que eu não aguento mais responder as mesmas perguntas, sabe? Se eu tô bem com a gravidez, se eu pretendo ter o bebê, se eu pretendo doar o bebê, se eu já tenho filho, essas perguntas. Gente, se você passar com 10 pessoas nessas clínicas, as 10 vão te fazer as mesmas perguntas. Um ponto é bom, mas tem hora que enche o saco, né? Aí passei com essa assistente social, aí passei com a enfermeira, fiz exame de urina, fiz exame de sangue, né? Demorou, gente, ficou assim bastante tempo, tinha muita mulher lá mesmo e foi bem demorado.
E eu comentei com essa assistente social, porque ela perguntou se eu tinha dado entrada no seguro, né? E eu falei que havia sido negado. Ela falou, não tem como. Pelo menos 45 dias eles vão liberar, né? Aí ela falou, vou fazer de novo esse cadastro, essa aplicação pra você, pra ver o que acontece. Fez de novo a aplicação pro seguro saúde. E aí depois eu fui passar com uma outra moça que é enfermeira, essa assistente social. Fui passar com uma outra enfermeira que também fazia milhares de perguntas, as mesmas. E ela pegou e falou assim, eu vou marcar a sua próxima consulta pra você ver o doutor. Eu falei, ok. Quando ela me falou a data, eu não acreditei. Eu quis morrer na hora. Pra um mês depois. Ou seja, a primeira vez que eu marquei essa consulta, já marcaram pra 3 semanas depois. Eu esperei quase um mês. Entendeu? Aí ela pegou e me falou que pra dali um mês. Como, assim, o meu inglês, gente, não é top das galáxias, não. É, assim, um inglês bem meia boca. Então, eu fiquei pensando, será que eu entendi certo a data? Sabe? Eu fiquei, assim, anestesiada na hora. Porque o meu inglês, eu não tenho inglês pra ficar argumentando, pra ficar discutindo, sabe? Não dá, eu respondo ali o básico. Ainda mais se eu ficar nervosa, meu bem. Aí não sai mais nada, nem o português não sai. Aí eu peguei já assim, me emburrei, já fechei a cara. Aí ela falou assim, olha, eu vou fazer mais algumas perguntas pra você e você tá liberada. Eu falei, ok, né? Eu já tava possessa. Aí ela fez umas perguntas. Não, ela não falou, ela me deu um questionário em português, porque ela falou assim que era muito importante, aquelas perguntas tinham que ser respondidas exatas. Aí ela me deu o questionário na minha mão, eu fui e respondi. Eram perguntas do tipo: você tem se sentido entusiasmado? Você tem se sentido feliz? Você tem passeado? Você prefere ficar em casa? Perguntinhas assim, que eu não achei. Sei lá, eu não sabia nem o porquê daquilo. Respondi. Quando ela pegou meu questionário e ela falou: você aguarda um pouquinho ali na recepção. Eu fui, aí passou 10 minutos, a assistente social me chamou de novo. Aí ela falou assim pra mim, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, porque eu não sabia por que ela tinha me chamado. Aí ela falou assim, porque no seu questionário deu uma pontuação que eles fazem, tipo um teste mesmo, uma pontuação. Ela falou, deu uma pontuação que você está, assim, pendendo pro lado da depressão, você está depressiva. E por quê, né? O que tá acontecendo? O que tá passando com você? Aí eu peguei e falei pra ela. Essa assistente social, ela fala espanhol. Aí eu consegui me comunicar melhor. Aí eu falei pra ela, eu falei, olha, eu não acredito que eu esteja com depressão. Eu falei, porém, eu tô numa situação muito delicada. Eu falei, porque faz pouco tempo que eu moro aqui, a minha família não está aqui, né? Só a família do meu esposo, embora eu seja bem acolhida por eles, tudo, não é a minha família. Eu não falo bem a língua, eu não sei como as coisas funcionam, eu estou perdida, eu estou grávida e eu não consigo ver um médico. Falei pra ela, eu não consigo ter acesso a um médico. Eu não estou me sentindo acolhida, eu tô perdida. Eu falei, então é óbvio que eu não vou ter ânimo pra ir pra passear, pra ir fazer isso ou aquilo. Eu tô com medo, eu não sei o que vai acontecer, minha gravidez tá passando, eu não sei se tá tudo certo porque eu não fiz uma ultrassom. Assim, depois de ouvir o coração, né, pra ver o crescimento do bebê, eu falei, então eu tô com medo, não creio que eu esteja depressiva. Aí ela pegou, conversou comigo e falou assim, olha, você tem certeza que você não precisa de ajuda de um psicólogo? Eu falei que sim, porque realmente, gente, eu não tava assim, querendo não enxergar que eu estava com depressão, eu sabia o que eu tava sentindo, né? E eu falei pra ela, você pode ficar tranquila que se eu estiver com depressiva, eu vou ser a primeira pessoa a procurar ajuda, você pode ter certeza. Aí ela, muito legal, falou, olha, tá aqui meu telefone, qualquer hora você pode ligar, tal. Mas ela não resolveu, não falou assim, do médico, que... Não falou nada sobre isso, sabe? Só falou que era pra eu ter calma, que era tudo certo mesmo. As datas que eles estavam fazendo, que eu não precisava me preocupar, que no início da gravidez não havia muito o que ver, o que fazer. Até parece, né? Se o início da gravidez é o mais importante. Mas enfim, eu tava louca pra sair dali. Aí entrei no carro que eu fiz a primeira coisa, né? Liguei pro meu marido e falei pra ele, falei assim, olha, sinto te informar, mas eu falei, eu não vou mais fazer nada.
Eu falei, não vou mais correr atrás de médico. Eu falei, eu vou seguir o fluxo, meu bem. Eu falei, porque não dá, eu tô passando muito estresse. Desmarcaram minha consulta, marcaram para dali um mês. Ele falou assim, então vai e procura um médico particular, vamos fazer particular, tal, tal. Daí eu falei assim, não, vamos pensar melhor, né? Por que você não liga na clínica e pergunta o porquê disso? Por que tá demorando tanta consulta? E ele fez isso e ele conseguiu que eu fosse no dia seguinte lá na clínica. Entendeu? Até a pessoa da clínica falou, não, ela precisa mesmo de uma consulta, não sei o que aconteceu, pediu desculpas, porque eles são muito atenciosos mesmo. E aí ele me ligou e falou assim, olha, no dia amanhã, 1h da tarde, você vai ter que ir lá na clínica. Aí eu fiquei mais animadinha, né? A moça lá da clínica me ligou pra confirmar, eu confirmei tudo e no dia seguinte eu estaria indo lá. Aí no dia seguinte eu fui, gente, muito longe, mas fazer o quê, né? Era o que tinha para aquele dia. Eu fui, foi assim bem rápido, eu fiz exame de sangue, não, de sangue eu não fiz, minto. Já tinha chegado o meu exame de sangue lá, o resultado. Eu fiz só exame de urina, que aqui toda consulta que você vai, você faz exame de urina. Desculpa. Fiz exame de urina, vi o médico, só que foi assim, muito rápido, sabe? Porque realmente ele não tinha o que fazer. Ele ouviu o coração do bebê e falou assim, olha, eu preciso de uma ultrassom, né? O mais rápido possível. Aí tinha uma enfermeira com ele e falou assim, olha, fala pra marcar... Era na sexta que eu fui, né, no médico. Ele falou, fala pra marcar segunda ou terça no máximo a ultrassom pra ela. Aí eu fui lá na recepção, eles marcaram pra quarta-feira, porque segunda não tinha, terça era Halloween... Halloween, assim, eles, né, sei lá. Eu nunca ouvi falar que os lugares param, na escola tem aula normal, mas enfim, eu ouvi ela falando assim, mas terça é Halloween. Aí, enfim, marcou na quarta-feira. Ok. Isso aí passou a 13ª semana, foi tudo na 13ª semana. Na 14ª semana, gente, eu estava assim com muito enjoo, voltou. Lembra que eu falei que tinha passado, que eu fiquei feliz na 12ª semana, que eu achei que tava passando? Só enganação. Eu fiquei muito enjoada, eu vomitei, sabe? Nossa, foi horrível. Só que assim, de cansaço eu melhorei, acho que as vitaminas começaram a surtir efeito. E então eu tava assim mais disposta, já conseguia tocar a vida normal. Só que eu tava enjoada. Aí tá. Chegou a quarta-feira, o dia da ultrassom. Nossa, eu tava assim, mega entusiasmada, porque eu falei, já vou conseguir, possivelmente até talvez não ter certeza do sexo, mas um palpite ele vai dar, né? E além disso, eu vou ver se tá tudo bem, tudo certo. Quando chegou na quarta, não, quando foi na terça, eu saio do trabalho, tem milhares de ligações no meu celular e um recado, desmarcando a ultrassom. Cara, eu surtei, eu chorei, gente, porque eu fiquei assim, muito possessa. Aí tava marcando para 2 semanas depois. Daí eu peguei e falei assim, não, eu vou pagar uma ultrassom, porque o médico tinha falado que era importante, né? Eu até tentei ligar pra assistente social, porque ela falou assim, qualquer coisa você pode me ligar, tal. Eu ia ligar pra ela pra tentar saber o porquê que desmarcaram, se o médico falou que era importante, né? Ainda se tivessem marcado assim, pra dali 2 dias, 3 dias, mas não, eles marcaram pra 2 semanas pra frente. Aí eu falei, quer saber? Aí eu tentei ligar pra ela, só dava caixa postal, tal, até deixei um recado. Mas eu falei assim, eu vou marcar uma ultrassom. Aí eu marquei uma ultrassom era pra ter feito na quarta, mas eu marquei pra sexta, né? Numa clínica particular que me indicaram. E eu falei, eu vou lá fazer pra eu ficar tranquila. Aí a assistente social me ligou, né? Aliás, ligou pro meu marido e falou que era pra eu ficar despreocupada, que a ultrassom só era importante com 16 semanas, que não tinha por que fazer antes, tal. Ele falou assim, não importa, ela já marcou em outro lugar, ela vai fazer, né? Aí deixamos essa da clínica marcada para dali 2 semanas, mas a gente ia fazer uma particular antes. E foi com 15 semanas então, porque daí na sexta-feira eu estaria completando 15 semanas. Eu fiz a ultra, né? Ai, gente, mas olha, essas 3 semanas foram assim, eu não sei nem como dizer, foi um desastre na minha vida, porque parece que nada dava certo.
Aí eu cheguei lá, que ele foi olhar o bebê, tava de bruço e meio de costas, tava numa posição terrível. A gente mal conseguia definir o bebê, sabe? Meu marido até falou assim, mas tem tudo, né? 2 braços, 2 pernas. Aí ele falou, tem, começou a mostrar, né? Mas assim, você não conseguia ver aquele bebezinho igual a gente vê nas ultrassons, assim. Você via partes horrível. E o moço que tava fazendo a ultrassom, o técnico, falou assim, está numa posição que eu não consigo fazer nada. E estava dormindo, sabe? Porque mexia na minha barriga assim, o bebê tava parado. Eu até fiquei assim, meu Deus, né? Geralmente a gente vê o bebê sempre se mexendo. Eu falei, poxa, tá tão quietinho. Eu fiquei com medo. Aí ele ouviu o coração, tava super acelerado, 162 por minuto. Aí ele começou a mexer, mexer. Assim, não o bebê mexer, começou a passar o aparelho na minha barriga, né? E teve uma hora que eu achei que eu vi um pintinho, né? Daí eu falei assim, é um menino. Aí ele falou assim, não. Ele falou, não, eu ainda não vi direito. Ele falou, mas eu tô tentando achar uma posição melhor. Ele falou, mas eu acho que é menina. Aí eu falei, meu Deus, será? Porque na minha cabeça, gente, não sei, quem não me conhece não sabe, mas eu já falei aqui nos vídeos, eu tenho 2 meninos já, 2 adolescentes, né? E eu não tinha preferência, gente, mas se viesse uma menina, ia ser assim, maravilhoso, né? Porque é uma experiência nova pra mim. Mas eu não tava aquela coisa, eu quero uma menina, tem que ser uma menina. Não, porque meus filhos já estão tão grandes que essa é uma experiência tão nova pra mim que se fosse um menino ou menina, tanto faz. Mas eu não sei porque eu tinha na minha cabeça que era um menino o tempo todo. Eu sempre falei pro marido, eu acho que é menino, eu sinto que é menino. E apesar da minha gravidez estar sendo assim, os sintomas muito diferentes dos meus filhos, né? Cada gravidez é diferente. Então eu não conseguia imaginar assim, eu tô passando mais mal porque é menina. Não, eu achava que era menino. Então eu peguei e falei, é um menino. Ele falou assim, não, eu acho que é uma menina. Mas eu vou tentar olhar direito que tá numa posição muito ruim. Aí ele olhava e tava com as pernas fechadas. Não perninha cruzada, mas tava assim, sabe, juntinha. Aí ele olhava por baixo. Aí ele pegou, olhou e falou assim, olha, é uma menina mesmo. Porque tem 3 linhas, né, que são os grandes lábios e o meinho lá. O rachinho do meio. Mostrou. Gente, eu não tava vendo nada. Eu tava vendo só sombra. Sabe, o meu marido disse que viu mesmo as 3 linhas. E eu tava enxergando nada na minha frente. E aí ele falou assim, que era menina, né? Mas meu marido falou, é certeza? Aí ele falou assim, sim, 100% de certeza. Eu vou ficar tentando aqui até ela se mexer, ver se ela abre mais as perninhas, mas é menina sim. Aí ele olhou de novo e falou, é menina. Mas eu ainda fiquei com dúvida. E meu marido também ficou perguntando, mas não tem como ser um menino, tem certeza? E ele, pai, é uma menina. Coloca na sua cabeça, não tem como. Mas, gente, claro, eu fiquei feliz, né? Porém, eu fiquei com uma dúvida lá dentro do meu coração, sabe? Tanto que eu coloquei no Facebook que eu tava fazendo a ultrassom, que era para as pessoas deixar o palpite. E quando eu saí da ultrassom, eu não tive coragem de colocar lá, é uma menina. Porque eu falei, poxa, se ele falasse assim, ó, tá com a perna aberta, mas não tava. Então, só que esse lugar é um lugar especialista em ver o sexo do bebê, né? Mas eu fiquei com medo. Eu falei, não, eu não posso fazer essa festa. Tanto é que eu nem fiz revelação. Eu até gostaria de fazer, mas daí, como eu falei que eu ia fazer ultrassom, todo mundo ficou me pressionando. O que é? A família, tudo. Eu tive que falar, né? Eu falei, olha, ele disse que é menina, mas eu ainda quero confirmar. Então, não fiz chá de revelação, nada, né? Mas também não estampei lá no Face, é uma menina, nada. Aí, começamos a pensar no nome de menina, né? Porque de menino a gente já tinha nome, mas de menina não. Aí começamos a pensar o nome de menino. Então, gente, essa foi aí a novela mexicana dessa minha gravidez, né? Que agora eu espero que comece a fluir, né? Porque tá difícil se mexe, essas ultrassons. Mas foi muito engraçado. Agora eu dou risada, né? Mas na semana, gente, olha, só por Deus, eu fiquei possessa mesmo, fiquei muito chateada. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um curtir, de se inscrever no canal para estar recebendo as atualizações do vídeo. E vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!